Mais um curso básico de Esperanto. 16. Formação de palavras. Já foi dito que em Esperanto a formação de palavras é muito regular e que isso facilita a aprendizagem e o uso do vocabulário. Já havíamos visto isso com relação às terminações, o para substantivos, a para adjetivos, etc. E vimos isso no capítulo 12, com relação aos afixos. Agora vamos ver mais alguns detalhes sobre a formação de palavras em Esperanto. Primeiro, ficou claro que, como em português, pode haver vários afixos em uma única palavra. Já vimos maljunulino, mulher velha. Vejamos mais duas de tais palavras. Lerneanino, radical lern, lerni é estudar, aprender, afixo ei, que indica lugar, aqui uma escola, afixo an, que indica um membro de comunidade, aqui daqueles que estudam na escola, in, feminino. Então, lerneanino é um ser humano feminino que estuda na escola, uma aluna. Malgrandegezzo, radical grande, adjetivo granda, grande, grandega, muito grande, mal indica oposto, ou seja, muito pequeno, etz indica qualidade, então malgrandegezzo é a qualidade de ser muito pequeno, uma grande pequenez. Segundo, vimos que a partir de adjetivos e de substantivos podem ser formados advérbios. Exemplos: rapida, rapide, rapidamente. Mano, mane, manualmente. A partir de substantivos também podem ser formados adjetivos. Regio, regia, regino, regina. Exemplo, Regina Robo, vestido de rainha. Mateno, matena. Exemplo, matena gimnastico, ginástica matinal. Lando, landa. Exemplo, landa registaro, governo do país. Heimo, indica o lar, o lugar onde a pessoa se sente em casa. Heima, adjetivo referindo-se ao lugar, casa, cidade, país, onde a pessoa se sente em casa. Heimalando, pátria. Mia heima urbo, a cidade onde nasci, a cidade onde me sinto em casa. Januaro, januara. Januara voyaggio, viagem de janeiro, em janeiro. Brasilo, Brasila. Brasileiro, ou brasileira, como adjetivo, não como substantivo. Também, a partir de advérbios, podem ser formados adjetivos, que geralmente não existem em português. Rodial é hoje. Rodiaua é um adjetivo que significa de hoje e também atual. Existe em português o adjetivo odierno, mas ele é pouco usado e não se refere ao dia de hoje, e sim somente aos dias atuais. La hodiaua prelego, a palestra de hoje. La hodiaua mondo, o mundo atual, o mundo nos dias de hoje. Morgau, amanhã. Morgaua, de amanhã. La morgaua festo, a festa de amanhã. Baldau, em breve. Baldaua, que ocorrerá em breve, iminente. Mia baldaua pensioligio, minha aposentadoria, que acontecerá em breve, ou minha iminente aposentadoria. Tie, lá, ali. Tiea, adjetivo que significa de lá, dali. La tiea rivero, o rio de lá.
niai tiai geamicoi, nossos amigos de lá. Tiam, naquela época, então. Tiama, de então. La tiama presidento, o presidente de então, ou naquela época. Sia tiama edzo, seu marido de então, seu então marido. Tui, logo, imediatamente. Tuya, la tuya estontezo, o futuro imediato. La tuya alveno, a imediata chegada. Um tipo de formação de palavras muito interessante e útil é o seguinte: a partir de adjetivos, e mais raramente de outras classes de palavras, podem-se formar verbos. Exemplos: disponible, disponível. La video está disponível em YouTube. O vídeo está disponível no YouTube. Isso se pode expressar por um verbo. La video disponibles em YouTube. Prava significa correto ou correspondendo à verdade. La enhavo del articolo estas prava. O conteúdo do artigo é correto ou corresponde à verdade. La enhavo del articolo pravas. Vi pravas, você tem razão. Malfacila, é difícil. Tio estas malfacila, isso é difícil. A gente pode usar o verbo tio malfacilas. Yes, sim. Li diris yes, ele disse sim. Ou li yeses. Observação. Devido a essa possibilidade e facilidade de formar palavras, através do acréscimo de afixos e terminações, colocam-se como entradas de verbete nos dicionários de Esperanto, geralmente os radicais. Por exemplo, help, lern, grande, tag, a partir dos quais se podem formar várias palavras, algumas das quais são listadas e explicadas ou traduzidas dentro do verbete. Por exemplo, no Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, conhecido como PIV, praticamente o dicionário oficial da Associação Universal de Esperanto, as entradas são apresentadas assim: bon /a, radical e, após barra, a terminação do adjetivo. Help /i, radical e, após barra, a terminação do infinitivo. Patr /o, radical e, após barra, a terminação do substantivo. Os verbetes do dicionário são ordenados alfabeticamente de acordo com os radicais. Por isso, por exemplo, patriarco aparece depois de patro. O PIV, um dicionário monolíngue somente em Esperanto, está disponível na internet. Endereço: vortaro.net. Terceiro, agora vamos ver, dentro do assunto formação de palavras, uma característica muito importante do Esperanto: a possibilidade de juntar dois ou mais substantivos para formar uma única palavra. Em português existem algumas de tais palavras, mas são muito poucas. Por exemplo, autoestrada, aeroporto. Em geral, cria-se uma locução como chave de fenda, relógio de pulso, café da manhã. Ou então, há palavras simples, mas que implicam dois significados. Por exemplo, almoço é a comida ao meio-dia. Jantar é a comida da noite. Gaveta é um tipo de caixa embutida em um móvel. Em Esperanto, o normal é juntar dois ou mais substantivos, ou mesmo palavras de outras classes, para formar uma única palavra. Muitas vezes, a primeira parte ou as primeiras partes perdem a terminação de substantivo, adjetivo, etc. Vejamos apenas algumas das milhares que existem ou podem ser criadas. Matenmanjo, palavra composta de mateno, manhã, e mandi,
comer, é o café da manhã. Tagmanjo, palavra composta de tago, dia, e manji, comer, é o almoço. Vespermanjo, palavra composta de vespero, noite, e manji, comer, é o jantar. Libro vendeio, palavra composta de livro, e vendeio, loja, é uma livraria. Classchambro, palavra composta de classo, classe, e chambro, quarto, sala, é a sala de aula. Flughaveno, palavra composta de flug, voar, ou flugo, voo, e haveno, porto, é o aeroporto. Posttelefono, palavra composta de pocho, bolso, e telefono, telefone, é o celular. Tirchesto, palavra composta de tire, puxar, e chesto, caixa, é uma gaveta.